never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna... Hoje, nesse vídeo, eu vou ranquear todos os jogos de Pokémon principais. Mas enfim, vamos lá. Hoje estou aqui para ranquear todos os jogos principais da franquia Pokémon. E se você não viu os últimos vídeos de tier list aqui no canal, eu vou falar como vai funcionar. Temos a categoria topo do meta, que são aqueles jogos excelentes. Legal, que são aqueles jogos que são legais, mas não são tão tops assim. A categoria bom, que são para aqueles jogos que são bons. A categoria meh, que são aqueles jogos que não são tão bons e nem tão ruins assim. E a categoria paia barra ruim, que são aqueles jogos que são muito ruins. Muito ruins. Enfim, vamos começar com a primeira geração, né? Pokémon Red, Blue e Yellow. Bom, é o seguinte. Primeira geração, né? 151 Pokémons originais. Olha, é o seguinte, eles são um pouquinho antigos, e se eu não me engano eles são de 1996, enfim, eles são bem antigos. Então, vou colocar eles em legal, porque eles até que são legais aí, bons, só que não interessantes hoje em dia, porque são bem datados, mas eu gosto deles. Acho bem legal. Só não coloquei em topo do meta porque tem alguns jogos que são muito tops aí. Eu sei que é meio errado comparar um jogo recente com um jogo que é de 1996 ou algo do tipo. Gold, Silver e Crystal. Vou colocar eles aqui. Então, segunda geração, né? Eles até que são legais, mas só que eles têm a mesma coisa dos jogos da primeira geração, que eles são um pouquinho limitados. Mas o Crystal fica na frente porque ele tem umas animações. Enfim, os Pokémons de ambas as regiões até que são legais, mas tem uns aí que não me agradam. Agora só vem pedrada, mano. Só vem pedrada, mano. Pokémon Rubi e Safira, topo do meta. Eles são bem legais. Hoenn é uma das minhas regiões favoritas. Eu gosto bastante dessa região, desses jogos. Mas o Emerald ele fica na frente, porque é o Emerald, não tem jeito. Pokémon Fire Red e Leaf Green. Então, topo do meta. Eu sei que eu não sou tão fã de canto, mas esses jogos são muito tops. Não tem jeito. Pokémon Emerald. A terceira geração foi muito boa, na minha opinião. Agora vem uma das minhas regiões favoritas, Sinnoh, a quarta geração, junto com Hoenn, que também é uma das minhas regiões favoritas. Diamond, Pearl e Platinum. Sem enrolação, topo do meta. Na minha opinião, a terceira e quarta geração tem uma das melhores Pokédex, na minha opinião, junto com a do Black and White, na minha opinião. Agora chegamos no jogo que é simplesmente absoluto cinema. Heart Gold e Soul Silver. Cara, é impressionante como esses remakes aí da primeira e segunda geração conseguiram melhorar esses jogos. Heart Gold e Soul Silver é simplesmente cinema, mano. Eu gosto bastante desse jogo. Ele fez com que Johto parecesse ser uma região muito top. Cinema esse jogo. Agora, lá vem os Golds. Pokémon Black and White. Caraca, mano, eu gosto bastante de Unova. Pena que esse jogo foi bastante criticado na época por causa dos Gen-1ers aí. Eu gosto de Unova. A Pokédex é bem interessante, tem Pokémons bem legais aí. E é isso, eu gosto bastante desses jogos. Hoje em dia, muitas pessoas gostam desses dois jogos. E que bom, porque esses jogos são muito tops. Mesma coisa pro Black and White 2. São jogos muito tops também. E é isso, cara. Não tem muito o que falar. Eles são bastante tops. XY. Foi aqui que Pokémon saiu do 2D pro 3D. E foi aqui que começou a ter as mecânicas. A mecânica principal foi a Mega Evolução. Eu gosto bastante. Não é à toa que ela retornou em Legends EA. Gosto bastante desses jogos. Claro que vão ficar em topo do meta. Eu sei que o 3D de alguns Pokémons ficaram um pouco simples, mas tem umas animações 3D que eu gosto bastante.
E a Mega Evolução no geral eu gosto bastante. Tem umas megas bem tops, mas tem outras aí que, né? Enfim, nossa senhora. Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira. Não tenho muito o que falar. Topo do meta. Hoenn, como já disse, é uma das minhas regiões favoritas. E é isso. Eu gosto bastante deste jogo. Trouxe de volta as Mega Evoluções em Hoenn. Tem bastante Mega legal. Só faltou o Flygon, né? Ganhar Mega. Aí, espero que um dia ele ganhe Mega. Que ele ganhe o reconhecimento que ele merece. Pokémon Sun e Moon. Sem enrolação, tô pro meta. Gosto bastante da região de Alola. Tem Pokémons muito legais. Os jogos são bem legais. Tem mais uma mecânica, que é os Remove, que eu acho bem bacana até. E aqui também tem as famosas formas regionais. Eu gosto bastante. Só que aqui só tem Pokémon de canto que ganhou forma regional. Ultra Sun e Ultra Moon também topo do meta. Gosto bastante desses jogos. Não preciso falar muito. Esses são jogos muito tops. Let's Go, Pikachu e Eevee. Bom, aqui foram os primeiros jogos de Nintendo Switch a ser lançado. Eu gosto bastante desses jogos, também porque os gráficos são até que bem bonitos. Eles podem ser simples, mas são bem bonitos, na minha opinião. Dá para usar os Pokémons como montaria, eu gosto bastante. É que eles podem te seguir, e eu gosto bastante quando os jogos de Pokémon fazem com que os Pokémons podem te seguir. Ash Gold Soul Silver mostrou bem. No geral, topo do meta. Sword and Shield, 8ª geração. Então, gosto bastante desses jogos até. A Pokédex também eu gosto bastante. Foi aqui que teve evoluções regionais. No caso, uma forma regional pode evoluir para um Pokémon totalmente novo. Eu gosto disso. E aqui teve a nova mecânica, o Gigantamax, que eu gosto até. Eu gosto dessa mecânica, pena que ela é um pouco injustiçada. Enfim, topo do meta. Eita, aqui vai começar os problemas. Brilliant Diamond, Shine Pearl. Bom, esses jogos são bem simples no geral. São remakes da 4ª geração. Não tenho muito falar. No caso, ele tem esse gráfico meio tibio, no caso, na maior parte da gameplay, mas tem esse negócio que quando entra em batalha, fica assim. Os Pokémons podem te seguir, mas cara, nessa parte dos Pokémon te seguir, meu Deus, mano. Tem uns aqui que fica muito tosco, tipo o Rayquaza e o Ekans. Eles não se movem, mano. E outra, alguns Pokémons ficam uns anão, mano. Tipo a Latias. Meu Deus, por que ela tá desse tamanho? Também tem o Kyogre, que ele fica assim. Meu Deus, parece que tá planando. Nem pra fazer alguma animação mais detalhada. Enfim, eu sei que esse jogo, se eu não me engano, ele foi feito nas pressas. Até tem uma justificativa de por que é assim. Então, qual categoria eu vou colocar? Peraí. Então eu vou colocar ele na categoria Meh, porque os gráficos podem ser até que bonitinhos. Esse gráfico Tibi pode ser bem, ele até que é bonitinho, mas só que tipo, tem algumas coisas que são meio paia nesse jogo, que é esse negócio dos Pokémons te seguirem, que algumas animações ficam bem toscas, como já disse. Tem uma gameplay legal até, mas só que não, mano. No geral, esse na minha opinião é o jogo mais fraco de Pokémon. Enfim, e também porque, pô mano, porque fizeram isso com uma das minhas regiões favoritas, Sinnoh, cara. Enfim, mas o próximo jogo eu nem tenho o que dizer, mano. Esse jogo é simplesmente cinema, muito top. Legends Arceus. Claro que eu vou colocar em topo do meta. Eu gosto muito desse jogo. Cara, ele simplesmente melhorou a região. Eu gosto de Hisui, eu acho uma região bem bacana. Eu sei que é basicamente a Sinnoh do passado. Eu gosto muito desse jogo. Esse jogo é simplesmente excelente, cara. Aqui as formas regionais evoluem para Pokémons muito tops, tipo o Basculegion e o Sneasler, que eu gosto bastante. E as formas regionais aqui são muito tops. O Braviário de Hisui, mano, ele é muito bonito, cara. Legends Arceus, topo do meta, simplesmente um dos jogos GOATs dessa franquia. Eita, Scarlet Violet. Bom, é o seguinte, a Pokédex desse jogo é bem legal, tem uns Pokémons que eu gosto. É aquele seguinte, né? Então,
Eu tenho um pouco de, como é que eu posso dizer, um certo, não é preconceito, uma certa má visão desses jogos por causa daqueles bugs que tinha no Nintendo Switch 1. Pelo que eu vi, corrigiram no Nintendo Switch 2, mas eu ainda tenho um pouquinho de má impressão desses jogos. No geral, vou colocar aqui ele ilegais, porque eles até que são legais assim, mas tipo assim, devido a esses bugs que tinha, eles meio que fizeram eu ter essa má visão desses jogos, mas no geral, eles são bem legais. Legends EA. É o seguinte, eu ainda não joguei esse jogo, então não tenho muito o que falar. Eu vi só umas gameplays aí do jogo. E é isso, cara. Não tenho muito o que falar desse jogo, até porque eu ainda não joguei ele. Então não tenho muito o que falar. Mas pelo que eu vi da gameplay desse jogo, ele até que é legal, então eu vou colocar aqui em legal. Mas caso eu jogue esse jogo, talvez a minha opinião muda. E é assim que ficou a minha tier list dos jogos de Pokémon. Caso você concorde de alguma coisa, fale nos comentários. E caso você discorde, comente aqui também. Caso você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois assim você fará que eu chegue rapidamente nos 2.000 inscritos. Deixe seu like, pois ajuda muito o vídeo. E comente aqui embaixo para dar aquele seu feedback. E compartilhe o vídeo para mais pessoas que gostam deste conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.